Olá, hoje é dia de entrevista ao vivo do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Vamos fazer o encerramento da disciplina 29 do curso de Pedagogia, que chama Avaliação Educacional e Escolar. Está aqui conosco no estúdio a Sônia Maria Duarte Greco, que é professora autora da D29. Como é de costume, os alunos do curso podem participar da entrevista com perguntas na segunda parte do programa, logo após o intervalo. Eu sugiro que você mande sua pergunta já, para que ela possa ser feita com tranquilidade. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, chegamos ao final da disciplina. Chegamos ao final. Né? Então, vai ter avaliação? A disciplina de avaliação vai ser avaliada? Os alunos vão ser avaliados? Os alunos vão ser avaliados? A disciplina deveria ser avaliada também. Né? Ela deve ser avaliada. Tá. Mas eu acho que a melhor avaliação que tem da disciplina é exatamente o envolvimento dos alunos no curso. Tá. Né? Então, a gente está sabendo que realmente os temas motivaram bastante, houve bastante participação. Ah, que bom. Então, isso é uma coisa muito interessante. Positiva, em relação, em relação à disciplina. E, logicamente, depois nós vamos ver a capacidade, quanto eles estão aplicando essas ideias no seu dia a dia. Então, essa é uma avaliação, seria da disciplina, né? Agora, na avaliação do curso, na avaliação final, na minha opinião, não haveria avaliação final. Tá. Né? Isso a gente já tinha conversado antes. Por quê? Porque eu, quando, por exemplo, dou um curso na universidade, eu não tenho uma avaliação final. Eu faço uma avaliação ao longo do curso. Não é? E ela é formativa no sentido em que, quando o aluno não atende os critérios, os objetivos, ele refaz o trabalho. Até que aprenda. Sim, é lógico que ele pode ter a alternativa de não fazer. Entendi. É uma prerrogativa que ele tem, não é? Mas ele tem a oportunidade, ele tem o espaço para fazer isso, né? Sempre melhorando o próprio trabalho ao longo do curso. Então, o que é feito durante o curso, para mim, tem muito mais valor do que o que é feito. O trabalho final, geralmente, vamos dizer assim, é um coroamento dos trabalhos desenvolvidos ao longo do curso. Tá, mas haverá, então, esse trabalho final? Agora, no curso da Pedagogia da Univesp, quando se pensou, quando eu comecei a discutir a questão da disciplina, eu coloquei essa questão. Tá. Daí eles falaram, não, porque o modelo das disciplinas todas tem que ser aplicado aqui também. Entendi. Então, tem necessariamente que fazer uma avaliação para os alunos. Né? Tá. E o que você tem de recado para dar para os alunos que serão avaliados? De quem está fazendo o curso que vai ser avaliado? Procurou fazer duas coisas, não é? Para realmente que essa avaliação final, ela refletisse o que foi feito durante o curso. Então, eu sei que em alguns campos tiveram dificuldades em ter todas as aulas presenciais, todas as discussões em todos os textos, por causa da greve. Não é? Então, isso pode complicar um pouquinho para quem vai fazer a avaliação. Mas, em cada momento, foi pensado assim que deveria atender, essa avaliação deveria atender os objetivos que estão postos lá na apresentação da disciplina. Para cada texto tem os objetivos. Então, a avaliação deve atender esses objetivos. Tá. Né? Então, isso é uma orientação básica. E também, conversando com a Márcia hoje, né, e diante da realmente a necessidade de ter essa avaliação, ela solicitou que a gente repense um pouquinho algumas questões, tire algumas questões para ficar mais simplificada a prova. Então, a gente vai tentar fazer isso, mas ainda sem perder os objetivos de vista. Perfeito. E sem perder também em vista o que foi feito durante o curso, que foi proposto como atividade durante o curso. Então, você tem duas coisas assim, que organicamente, na verdade, ela deve refletir o próprio curso. Entendi. A própria Tudo atividade. aquilo que foi colocado Isso, durante o período. Isso, a própria atividade que os alunos desenvolveram. Mas tem alguma coisa que ficou assim, que você pode dizer que ficou no ar, que ficou mal, um pouco, que você queria reforçar para o aluno?
Eu acho que tem alguns pontos que são muito importantes de ser reforçados, Vamos né? lá, então. Porque a primeira questão da natureza política da avaliação. Então, se eu tenho um lado, eu tenho a avaliação como um instrumento mesmo, uma estratégia política, né? Um elemento político do governo, e o governo ele não avalia só a educação, né? Ele deve estar avaliando todas as áreas. Cada vez mais se tem, né, uma avaliação, inclusive coordenada por organismos internacionais. Então, se de um lado eu tenho o Estado avaliador, né, e essa é uma postura política, evidentemente, também o professor, quando ele está avaliando, ele tem uma postura política. Quer dizer, o Estado avalia, não só o aluno, ele avalia a educação. Ele pretende, com o resultado do aluno, avaliar o sistema. Certo. Não é? Embora as pesquisas tenham mostrado que, na verdade, o resultado do aluno não reflete a qualidade de ensino do professor, nem Da escola. Né? Tem até um vídeo aí mostrando bem isso. Isso, exatamente. Então, isso a gente já pontuou. Mas o professor também, quando ele está avaliando, ele tem que ver qual é, né, a postura política dele em relação à escola, em relação a esse aluno, a esse modelo de sociedade que ele quer construir. Então, eu também tenho minhas posturas políticas, todas são políticas. Né? Quando eu falo em educação, eu estou falando de postura política. E também na avaliação, da maneira que eu avalio, eu estou fazendo opções, consciente ou inconscientemente, de uma opção política. Estou atendendo a determinados interesses e não a outros. Não é? Então, se eu estou privilegiando realmente o desenvolvimento e a formação do aluno, então meu foco vai ser diferente. Lógico, tem problemas no sistema? Tem. Né? Eu posso tentar contornar? É o que nós estamos colocando a respeito da avaliação daqui mesmo. Deixa eu só fazer uma pergunta meio básica. Assim. Qual seria o objetivo do professor que não seria o desenvolvimento do aluno? Não, porque você falou... Porque, olha, o que está muito naturalizado é a lógica positivista que nós chamamos, inclusive hoje dentro de uma versão neoliberal. Então, isso está naturalizado para nós. Nós aceitamos isso sem questionar. Sabe aquilo? Está posto. Sim, eu tenho que avaliar assim. Porque minha mãe foi avaliada assim, eu fui avaliada assim, eu vou avaliar assim. Então, isso está naturalizado em nós, tá? Impregnado, não entrou, né? Um pouco assim. E daí nós não nos damos conta, não é? De quais são os interesses, efetivamente, que esse tipo, qual é a lógica que está atrás dessa avaliação. A que interesses ela serve? Não é? Então, se ela está numa ótica neoliberal, ela serve aos interesses, aos princípios do liberalismo. Nesse sentido, que é uma postura política. Tá. Não é? Hoje nós temos, no mundo inteiro, vários pesquisadores, especialistas na área de avaliação, que estão mostrando exatamente isso, não é? Existe uma postura neoliberal, não é? Que está dentro dos princípios liberais, que é a competição. Então, a competição das escolas também, não é? É a competição Quer dizer, à medida que eu ofereço igualdade de oportunidade, mas não de status, quer dizer, eu não respeito, né, o aluno, então, no mundo inteiro começa a aparecer essa questão, né? Como que eu posso também estar trabalhando dentro de uma lógica que eu não concordo com ela. E os professores não concordam. Os professores defendem a escola democrática, defendem a formação do aluno, defendem que haja aprendizagem do aluno. Utilizam, inclusive, formas de ensino inovadoras, diferenciadas, para privilegiar, né, esse modelo de escola que está, na verdade, no imaginário do professor, tá? Na base, né? Mas não adianta dizer, por exemplo, eu sou democrática, ou eu defendo a escola,
Se é hora de eu avaliar, eu avalio punindo o aluno, comparando. Você não faz uma avaliação que faça ele evoluir. Exatamente. Você compara ele com outros alunos. Exatamente. Eu tenho que fazer, inclusive, com que ele... Porque é o aluno que aprende. Mas veja eu bem... tenho que fazer com que ele como entenda... É que fica... Sim. Tá. Agora, como é que fica, por exemplo, uma avaliação num sistema de progressão continuada? Você está falando que você pune o aluno porque repete ele de ano, você está pior do que o outro, você classifica ele. Agora, num sistema de progressão continuada, que o menino vai progredindo, você não repetiu ele de ano. Você não puniu ele neste sentido. Como é que funciona isso? Eu posso estar continuando a punir esse aluno, à medida em que nós, na escola, ainda continuamos a escola está organizada em sistema seriado ainda. Tá. Tanto é que você pergunta para qualquer criança, ela está no primeiro ano, ela está no segundo ano, ela está no terceiro ano. Ela não está no ciclo. Tá. Né? Ela não tem essa ideia de ciclo. Então, para a gente entender um pouquinho a ideia de ciclo e de progressão continuada no ciclo, a gente tem que pensar, por exemplo, quando se implantou o ciclo básico em São Paulo, que era 2 anos para o aluno ser alfabetizado. Então, esse aluno ele pode ser alfabetizado em 6 meses e ele pode ser alfabetizado em 2 anos. Cada um tem um tempo. Só que eu tenho que organizar as classes diferentemente para eu acomodar essas diferenças de percurso dos alunos, de trajetória escolar de cada um. Não é? Então, eu talvez tivesse que ter mais salas. Sei. Alguma ou organizar de maneira diferente. Isso, eu tenho que organizar isso de maneira diferente. Eu não posso chegar no fim, como acontece às vezes, e tentando uma dissertação de mestrado mostrando bem isso, uma aluna, e ela foi considerada que ela não tinha atingido o nível do final de primeira série, mas como não podiam deixar de matricular ela na segunda, matricular na segunda, só que deixaram ela no primeiro ano de novo. Sim. Então, isso criou um problema sério de trajetória dessa aluna. Né? Porque, oficialmente, ela estava no segundo, mas, efetivamente, eles continuaram pondo ela no primeiro. Então, isso vira uma bola de neve no futuro. Explode em algum momento, não sei quando. Então, como que eu estou cuidando da trajetória desse aluno? Tá bom, eu acho que ele não atingiu ainda, mas ele tem mais tempo para atingir. Quer dizer, cada aluno tem um ritmo, é isso que você está dizendo? Isso, se é progressão continuada, eu tenho que respeitar esse ritmo. Tá. Não é? Mas aí tem um sistema que está colocado da forma como está colocado, o professor então, está inserido nele. Isso, aí que está complicado. Porque eu mudo de cima para baixo, dizendo que tem um ciclo e uma progressão continuada, está no texto legal. Tá, claro. Né? Só que as condições dentro da escola não são criadas. Muito bem, então aí tem um desafio pela frente, né, professora? E daí o problema maior é que isso acaba estourando na avaliação. Então, o professor realmente fica desesperado, como que eu avalio esse aluno? Eu tenho que garantir a progressão dele. Como que eu vou garantir a progressão dele num sistema que ainda está marcado em série? Isso vai de cada professor? E o professor também, ele dá aula em que série? Okay, ele dá aula no primeiro ano, ele dá aula no segundo, ele dá aula no terceiro. E aí, na prática, isso vai da cabeça de cada professor? Eu acho que a escola tem que parar e pensar nisso. E ter uma gestão ali. Exatamente. Se você tem uma gestão democrática, então é muito importante. Essa disciplina está dentro de gestão. Então, aquilo que foi discutido em termos de uma gestão democrática de escola, né, ele tem que ser levado a sério. Porque não dá para ter uma avaliação realmente formativa, de acompanhamento do aluno, se isso não é um projeto político-pedagógico da escola. Da escola. Perfeito. Né? O projeto político-pedagógico está embutido nele um projeto de avaliação. Sim. Só que a maioria dos professores nem conhece. Não se dá conta, não vai ver. Exatamente, ele tem que ser construído coletivamente por todo mundo. Bom, professora, chegamos aqui na nossa metade do programa, tá? Vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com essa conversa aqui sobre a disciplina 29 do curso de Pedagogia, que é a avaliação educacional escolar. A professora Sônia Grego vai responder as perguntas que vierem e que já vieram pela internet. Mande a sua também. Até já.
Esta é a segunda parte da entrevista de encerramento da disciplina D29 do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, Avaliação Educacional e Escolar. E agora a professora Sônia Grego vai falar sobre as dúvidas que chegaram aqui pela internet. Já temos algumas. Professora, aqui tem um aluno do Polo Barra Funda, turma 3, uma aluna, Silvia Cordeiro, ela quer saber o seguinte. Professora, poderia nos esclarecer a diferença entre a finalidade da avaliação e as funções da avaliação? É uma diferenciação que está lá no quadro 1 da atividade 10 do caderno de formação, enfim. Como é que você esclarece essa aluna? Quando Silvia. eu estou falando em finalidades, é que usos eu vou fazer dessa avaliação? Ela serve para controlar, para classificar, para selecionar alunos, ela serve para autoconscientização, desenvolvimento do seu aluno, né? Cognitivo, metacognitivo. Quer dizer, para que serve essa avaliação? É a finalidade dela A mesmo. finalidade mesmo, o fim, né? Quando eu falo em função, então a gente tem avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação somativa. Quer dizer, elas chegam, e essas avaliações chegam em lugares diferentes, é isso? Chegam em lugares diferentes. Essa é a... Isso, elas têm funções diferentes. Cada uma dessas, Cada uma dessas avaliações tem... Isso, a avaliação somativa é aquela que eu faço no final, para ver, está bem ou não está bem. A avaliação formativa é que eu faço ao longo do processo, durante o processo. Então, para cada finalidade tem você pode usar algumas funções. E diagnóstica que eu faço antes. Tá. Né? Pode ter outras funções, mas aí é discutir muito longe. Tá, entendi. Tá. Vamos lá. Essas são as mais básicas. As mais básicas. Muito bem. Polo de Ilha Solteira, o Anderson. Será que por medo de servir a uma ideologia dominante, o professor não acaba por proteger o aluno e assim ele acaba comprometendo a avaliação? Assim, porque nenhuma avaliação é neutra, mas o professor está inserido num sistema que cobre essa neutralidade na avaliação. É mais ou menos aquilo que a gente falou no primeiro bloco do programa, não é? Isso, é mais ou menos isso. Eu tenho uma postura política que ela está de acordo com o pensamento dominante, não é? Ou não. Não é? Então, hoje, a gente vê os teóricos, e no próprio texto aqui, eu falo muito, quando eu falo da questão ética, inclusive da avaliação, eu sinalizo, por exemplo, a METES, né, nos Estados Unidos, eu sinalizo vários, e mesmo aqui no Brasil, nós temos o Zé Dias Sobrinho, né, que defende uma avaliação mais democrática, né, mais... O Freitas também, da Unicamp. Então, nós vamos ter um monte de profissionais, o Romão, com a avaliação dialógica, nós vamos ter uma série de profissionais que estão defendendo o quê? Né? Que eu tenha uma postura política de focar a avaliação nas aprendizagens. E, na verdade, não só a questão de focar nas aprendizagens, é de compartilhar o poder da avaliação com o professor, com os alunos. Ou seja, eu, desde o início, e isso no texto 5, quando eu falo na avaliação formativa está bem claro, desde o início do curso, eu discuto com os meus alunos aonde nós vamos chegar. Os objetivos são postos claramente. Devem ser discutidos, devem ser analisados. E quanto menor o aluno, mais eu preciso esclarecer isso. Para que serve essa avaliação? Sim, não basta eu escrever, né? O aluno mais velho, ele já pode entender, ele leu, ele sabe interpretar. Mas eu tenho que ter clareza desses objetivos e trabalhar junto com o aluno e discutir isso com ele. Então, mas o aluno ali, ele está te perguntando o seguinte: muito bem, aí eu tenho essa postura, eu, professor, tenho essa postura. Só que eu estou inserido num sistema educativo que avalia de outra maneira. Será que se eu ficar defendendo ou ficar tentando fazer uma coisa mais democrática, eu não prejudico a intenção da avaliação do sistema? Você entendeu? Mas eu acho que eu questiono, né? Se eu tenho outra postura, eu questiono aquela do sistema.
Sei. do sistema dominante. Mas você está atrapalhando aquela avaliação que eles Agora, estão tentando fazer. eu posso ter de lidar com isso, isso é diferente. É a questão, como eu coloquei, da questão da avaliação nesse curso de pedagogia. Por mim, não teria avaliação final. Mas você tem que lidar com essa questão. Isso é uma questão que foi posta. Eles não consultaram um especialista antes disso, entendeu? Antes de propor esse sistema de avaliação para todas as disciplinas. Entendi. Então, o que eu posso fazer? Fazer corresponder o máximo possível a avaliação final aos objetivos que estão propostos no curso e aquilo que foi trabalhado ao longo da disciplina. Assim você não atrapalha nem aquela, não compromete aquela avaliação que está sendo feita e ao mesmo tempo você... muito mais do que ele já discutiu durante o curso. Tá certo. Muito bem, então vamos lá. Agora tem uma outra pergunta. Senão eu caio na educação bancária do Paulo Freire, né? Eu cobro com juros e correção monetária. Tá. Quais registros são indispensáveis, essa é de Ilha Solteira, quais registros são indispensáveis para que o professor possa garantir o acompanhamento da aprendizagem do aluno no ensino médio? Que registro? O que eu tenho que registrar? Olha, aí é uma coisa um pouco mais complicada do que assim citar. Não dá para citar. Por quê? Porque eu tenho que ter uma relação clara entre meus objetivos, conteúdo, metodologia e avaliação. Tá? Tem que ter uma adequação. Né? Se eu tenho um determinado objetivo, esse objetivo vai me dizer que tipo de evidências eu tenho que buscar, ou seja, o que e como eu vou avaliar, que tipo de evidências vão me dizer que meu aluno chegou lá onde a gente planejou que ia chegar. Okay. A maneira como eu avalio deve dizer assim, o meu aluno foi capaz de cumprir esse objetivo. Tá. Então você tem que casar as coisas. Isso. Por exemplo, quando eu uso testes, teste objetivo, né? Uma coisa muito usada, principalmente no segundo grau e no ensino superior. Tá bom. No ensino médio e no ensino superior. Né? O que o teste me permite avaliar? Eu tenho que pensar nisso. A maioria dos testes feitos pelos professores usando o teste objetivo mede memorização. Isso tem pesquisas feitas que mostram que, na verdade, o professor não avalia habilidades intelectuais mais complexas. Capacidade de relacionar, de analisar, de aplicar o conhecimento, de sintetizar. Tá, ele avalia a capacidade do aluno de memorizar aquilo que ele colocou para o aluno. Ou a capacidade de fazer inferências a partir de dados. Ele não está avaliando isso. Por quê? Porque são mal... O professor normalmente não sabe fazer teste objetivo. Tem vários viés. Nem os que sabem? Tem uns que sabem, mas muitos não sabem. Sim. Você pega, ele tem erros, assim, né, bem primários em termos técnicos. Eu não estou falando erro em termos, assim, do próprio conteúdo que ele trabalha. Então, entendi. É erro técnico de construção de aplicação do teste. Tá. Isso, de aplicação. De criação e aplicação. Isso, de construção e aplicação. Do teste. Então, ele tem que... Essa questão também está colocada. Porque, na verdade, assim, a gente tem que lembrar que a posição positivista, ela é científica. E daí eu tenho um monte de princípios e de, vamos dizer assim, de normas para se montar um teste. Ok. E o nível de complexidade desse teste, por exemplo, hoje, eu pergunto às vezes, nenhum aluno sabe o que é um teste de asserção-razão. Sim. Que é um teste mais complicado, mais complexo. Não é? Então, é difícil você estar pensando... Precisa ver. Na verdade, a avaliação precisaria ser avaliada. Para poder dar uma resposta. Eu falo hoje, dentro da universidade, a gente tem uma comissão de ética em pesquisa. Se eu vou entrevistar alguém, se eu vou mexer com animais, eu tenho que passar por uma comissão de ética. Certo? Agora, o professor, ele está avaliando seres humanos. Ele está interferindo na vida de seres humanos.
também deveria passar por uma comissão de ética em avaliação, por especialistas em avaliação. Porque você vai mexer com a vida do cara, né? Você vai classificá-lo, Na Inglaterra tem isso, né? Os departamentos têm sempre um professor de fora convidado, que eles convidam, que é da mesma área, e que ele acompanha a avaliação, ele avalia a avaliação que os professores fazem, se ela realmente tem o nível desejado. E se não está certo? E se eles chegam à conclusão de que aquela avaliação foi mal colocada, eles cancelam a avaliação? Tem que ser refeita. Refazem? Pode ser anulada. Entendi. Mas aí ela... É como você, mas antes de ele fazer, de vez em quando a gente não anula a prova de vestibular. Não, eu entendi. Mas, por exemplo, quando a avaliação é feita, o professor apresenta ela para o núcleo aí que vai ver se ela está boa. Sim. Ou é depois que é feita? Não, antes. É antes. Tá, para não ter que refazer, né? É, lógico. Tudo bem, isso é uma coisa interessante. Vamos lá. Tem mais aqui uma Paulo de Tupã, aluna Maiana, no texto A Responsabilidade e Competência Cultural da Avaliação Educacional Escolar e dos Avaliadores. Os autores trazem o conceito de capital cultural, né? O velho conceito de capital. Como você, autora da disciplina, define esse conceito? O texto parece induzir, através de recortes de textos de Bourdieu, a uma concepção positivista de ensino. Ela questiona isso. É isso mesmo? E esta concepção propõe como mais adequada? Essa concepção que você propõe como mais adequada? Bom, esse texto foi escrito pela professora Lucy Musetti, ela é especialista em Bourdieu, realmente, né? Então ela usou o conceito de capital cultural nos termos bourdienianos. Tá. Né? E aí, então, quando a gente está falando, que a Lucy está falando aí em questão de capital cultural, tá, ela está dizendo que, na verdade, o indivíduo herda, né, um capital cultural dos pais, a maneira de falar, a maneira de se expressar, os livros que ele lê, quer dizer, o ambiente cultural que ele convive, se ele vai a teatro, se ele vai ao cinema, quer dizer, é todo um conjunto, não é, de elementos culturais. Como os pais conversam com ele. Isso, como os pais conversam, como trabalham a questão não só da linguagem, mas da comunicação mesmo. E do comportamento, enfim. Então, esse é o conceito de capital cultural. Então, ela está dizendo que isso é uma visão mais ou menos positivista. Eu não diria que ela é positivista, ela é estruturalista. O Bourdieu não é positivista no sentido que a gente está situando os positivistas aqui. Ele é estruturalista. Lógico que, às vezes, pode ser contestado isso? Pode. Né? Na verdade, não é um determinismo. Né? Eu acho que mesmo o Bourdieu não teve intenção de dizer que há um determinismo. Ele disse que isso é muito forte. Né? Mas não que isso faz parte da vida do... Não, na verdade, o que ele diz é assim, que a escola não leva em conta as diferenças culturais dos alunos. Ao contrário, ela oferece os mesmos recursos para pessoas diferenciadas. Não é? Eu acho que é uma questão complicada, isso que ela colocou, porque, logicamente, que a gente pode cair mesmo dentro de uma visão positivista da situação. Não só positiva, mas principalmente liberal, né? Tá. Como, por exemplo, Portugal. O ministro de Portugal hoje está querendo que haja vamos dizer assim, respeito à desigualdade, que ele chama, né? Na verdade, ele está pondo um modelo de avaliação meritocrática dentro da escola. Então, pode as coisas se confundirem, não é? Então, mas como que eu faço com essa questão do capital cultural? Ele pode ser questionado? Pode. Por exemplo, existem pesquisas no Brasil mostrando que quando a família, mesmo sendo de vamos dizer assim, um nível socioeconômico e cultural mais, vamos dizer assim, simples, né? Não tão elaborado, ele, por investir na educação daquela criança, ela pode superar todas essas dificuldades. Entendi. Quer dizer, não é uma questão de extrato social. Não, Se ela tem o apoio familiar, ela vai ter sucesso também, ela pode ter sucesso. Já existem alguns trabalhos no Brasil dizendo isso. Né? Então,
é muito lógico que, nesse sentido, a gente fala, tem que respeitar, eu entendo, assim, os valores e os interesses e as necessidades, não necessidades em termos imediatos, Sim, né? sim, O que eu entendi. quero fazer agora, mas aquilo que é mais importante para esse grupo, para esses indivíduos. Tá certo. Não é? Muito bem, professor. Essa foi a nossa última pergunta e a gente encerra aqui o programa. Obrigado pela sua participação. Quem mais eu queria? Eu queria Isso. só agradecer. Isso, rapidamente, vamos lá. Primeiro, eu queria fazer uma saudação, um agradecimento especial a todos os orientadores e orientadoras de disciplina, não é? Porque eles fizeram um trabalho muito interessante. Eu já estou sabendo, assim, né, que eles conseguiram realmente discutir, no geral, e encaminhar muito bem essa disciplina. Então, eu queria um agradecimento, né, pelo trabalho, porque esse trabalho não teria acontecido sem eles. Se não fosse eles. Não é? A toda a equipe também, do NEAD, da Universo TV, que deram suporte e, né, trouxeram um material de apoio muito importante para essa disciplina. Okay. Né? E eu quero agradecer também a Pró-Reitoria de Graduação, especificamente na época era a professora Sheila Zambello de Pinho, que acreditou no meu trabalho, né, e me passou um pouco essa responsabilidade de compartilhar a questão da avaliação. E é lógico que a Pró-Reitoria atual pelo suporte que tem dado ao curso. Tá certo. Então, a todos, isso aí. Né, obrigado, eu gostaria que a gente pudesse continuar, e eu gostaria muito que os alunos, inclusive, não é, me dessem um retorno. Tá bom. Apontassem, eu acho que a gente sempre pode melhorar ou pode colocar coisas de maneira mais clara e estou à disposição de todos. Muito bem, está feito o convite. Obrigado, professora. E esse programa aqui sobre a disciplina 29 do curso de Pedagogia, Avaliação Educacional e Escolar, termina aqui. Obrigado pela presença de vocês e boa sorte nas suas avaliações. Até o nosso próximo encontro.